Está no ar o Tecendo Amanhã, programa que é uma parceria entre 5 canais comunitários de todo o Brasil, mais a Rádio Manaua, a voz da resistência. A Rádio Manaua está na web em manaua.com.br e faz parte aqui da rede falando de Porto Alegre para o mundo. Eu quero saudar os telespectadores desses 5 canais. Canal 6 da NET no Rio, TVC Rio, aqui Moisés Correia, e também aí na tela, na parte de baixo, Soriano, Francisco Soriano, atuou na Petrobras e é diretor desde a fundação da TV Comunitária do Rio. No alto da tela nós temos o Beto Almeida, que é editor conjunto aqui do Tecendo Amanhã comigo. Beto Almeida da TV Comunitária de Brasília, canal 12 da NET, 23 anos no ar. E Beto Almeida faz também o Latitude Brasil, na Telesur, onde é diretor. Telesur, Latitude Brasil leva a discussão política e econômica social do Brasil para toda a América Latina. É transmitido aqui no canal 6 no Rio e transmitido no canal 12 de Brasília. Eu quero mandar saudação também para a TV Comunitária de Belo Horizonte, canal 6 da NET Claro, TV Comunitária de Curitiba, a CWB TV, canal 5 da NET Claro, e o canal Capibaribe, lá do Recife, no canal 7 da NET Claro. Eu quero agradecer os internautas que nos acompanham ao vivo no Facebook e no YouTube aqui da TV Comunitária do Rio e saudar com muita satisfação o nosso entrevistado de hoje, o nosso convidado, Guilherme Estrela, ex-diretor da Petrobras, e teve um papel importante, é assim que ele gosta de ser definido, na descoberta do pré-sal. Nós, no banner aí que nós divulgamos para convocar essa entrevista, a gente disse que ele era o descobridor do pré-sal. Então fica aí os telespectadores para concluir essa questão. Beto, vamos dar início, como sempre, o Beto faz a abertura, saúda o convidado e faz a primeira pergunta. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Moisés, boa tarde, Soriano, muito boa tarde ao nosso convidado de hoje, Guilherme Estrela, que foi diretor da Petrobras num momento muito decisivo em que a empresa tomou a decisão estratégica de levar adiante seus estudos com toda a competência que ela mesma criou e que acumulou desde a sua criação por Getúlio Vargas até chegar ao pré-sal. Ou seja, Getúlio Vargas tem muito a ver com a descoberta do pré-sal. E o Estrela sabe muito bem disso. Mas os tempos são bicudos, né? Esse presidente é exatamente e claramente um anti-Vargas. A primeira medida dele foi destruir o Ministério do Trabalho, que foi a primeira medida do presidente Vargas. Formar o Ministério do Trabalho. Formar o Ministério da Educação. E esse presidente atual aqui está demolindo também aquilo que foi o motivo pelo qual o presidente Vargas deu a sua vida, cumprindo aquela profecia que Tancredo Neves disse ao general Dornelles: general, você pode esperar tudo, mas o presidente Vargas morre, mas não abre mão da Petrobras. A profecia, desgraçadamente, se cumpriu. Mas eu quero, então, trazer para os tempos atuais. O que nos resta desse processo que está em demolição? Como é possível quantificar, doutor Estrela, quanto do pré-sal que já foi internacionalizado? Tivemos recentemente a privatização da BR, distribuidora, decisão inteligentíssima, estratégica do presidente Geisel, quando foi presidente da Petrobras.
tivemos há pouco aqui a presença do Silvio Massa explicando aquela decisão. Mas o que quando, seguindo esse título aí, a Petrobras ameaçada, o que é que nós temos já internacionalizado, o que é que nós podemos prever ainda de soberania, o que é que nós devemos fazer para salvar a Petrobras dessa demolição antinacional que está em curso? Muito boa tarde. Estrela, é com você. Liga o seu áudio. Liga o seu microfone, por favor. Essa é a frase mais ouvida nesses últimos tempos, né? Mas eu quero agradecer o convite das TVs comunitárias, Rio, Brasília, enfim, Belo Horizonte, com todas aquelas que o Moisés citou aqui, né? E sinto-me muito honrado por participar desse programa e cumprimento também os meus amigos Beto Almeida e Soriano, né? Para conversarmos sobre o tema que foi apresentado, né? Antes de eu entrar nesse tema, foi muito bem lembrado pelo Beto, a figura do Vargas, né? Na verdade, a Revolução de 30, ela nos arrancou, como Brasil, como nação e sociedade, do século XVIII, né? Porque o Brasil era um país... Em 1929, o Brasil era exatamente o país do século XVIII. Era um país agrícola, tinha um arremedo de indústria, mas muito elementar, né? Com tudo importado, inclusive, né? O Estado completamente desorganizado e não estruturado como um Estado nacional, não é mesmo? E o Getúlio, então, vem e tira o Brasil do século XVIII e começa a adaptá-lo, e numa visão estratégica que ele trouxe com ele, né? Inclusive com os tenentes, né, de 22, todo aquele grupo das Forças Armadas, de um Brasil que necessitava se industrializar, e para a industrialização precisava de energia, né? Fundamentalmente de energia que nós não tínhamos. A nossa energia era... Passamos o século XIX inteiro, com qual... Até o final do século XIX, qual era a energia do Brasil? Era a roda d'água, tração animal, lenha e o braço escravo. Quem construiu o Brasil foi o braço escravo, em termos de energia produtiva mesmo, né? E isso não se modificou, mesmo com a abolição da escravatura, todos nós sabemos que até hoje, inclusive, né, existe o trabalho escravo no Brasil. Essa característica absolutamente trágica e anticivilizatória da sociedade brasileira continua permanente até hoje. Muito bem. Então, Getúlio tem, né? Então, as coisas vêm. De qualquer maneira, o Getúlio é deposto, né? E no final da guerra, né? E reassume em 50, eleito democraticamente, funda a Petrobras e, enfim. E a Petrobras, o petróleo já era o centro de toda essa movimentação política. Com a constituição da Petrobras, então, a empresa, enfim, passa a corporificar, passa a personalizar, vamos dizer assim, materializadamente, né, o item petróleo no conjunto de energia do Brasil, né? Muito bem. E viemos até 1989, quando a União Soviética cai em setembro, o Muro de Berlim lá, em novembro surge o Consenso de Washington. Então, o Consenso de Washington vem estruturando os 10 mandamentos do Consenso de Washington, né? Eu tenho eles aqui. Eles vêm, enfim, estruturando o poder que governa o Brasil para adaptar o Brasil a aquele contexto de unipolaridade mundial que os Estados Unidos passou, então, a exercer, né? Muito bem. Então, as coisas vieram, a Petrobras, o Brasil continuando capenga em energia, né? Com a energia hidrelétrica, que é muito importante, mas sujeita literalmente a chuva de trovoadas, né? Nós viemos com esse calcanhar aqui de um país riquíssimo em recursos naturais, em água, né? Segundo, seria o maior produtor de alimentos, riquíssimo em minérios, né? Mas não tínhamos energia, né? Suficiente
e barata efetivamente para embasar e para constituir aquele grupo de alicerces, né, de bases fundamentais, para nós termos um projeto autônomo de industrialização brasileira, minimamente autônomo em termos de tecnologia e engenharia de construção, essa coisa toda, né? E o pré-sal veio, conseguimos uma autossuficiência com a bacia de Campos, mas os campos da bacia de Campos diminuem de produção muito rapidamente e logo perdemos a autossuficiência. Quer dizer, porque é o seguinte, um país desse, né, nós somos, hoje somos, acho que a 12ª, mas éramos a 9ª, a 10ª, chegamos a ser a 6ª economia do mundo, mas temos um coeficiente de economia por habitante muito baixo, e que reflete a péssima distribuição de renda que nós temos, né? Na verdade, os economistas dão muito valor ao PIB. O PIB não é tão importante assim, do ponto de vista social, né? O que importa é um PIB grande com uma grande distribuição de renda, não é mesmo? Que dá ao povo qualidade de vida, até porque no quesito energia, o consumo de energético per capita é um dos quesitos fundamentais para medir a qualidade de vida. E muito bem. E nós, um país desse tamanho, consumirmos 2,5, 3 milhões de barris por dia, é uma coisa absolutamente que reflete a desigualdade social, reflete a concentração de renda, né? Então, o pré-sal veio, né? Para completar a sua informação, mas veio numa decisão política do governo que assumiu em 2003, o governo do presidente Lula, que devolve a Petrobras e exige da Petrobras que retome o seu protagonismo no setor de petróleo e gás natural no Brasil. Muito naturalmente, porque ninguém conhece petróleo e gás natural no Brasil, né? Refino no Brasil, distribuição no Brasil, do que a Petrobras. Melhor do que a Petrobras, né? E foi essa decisão política que se acoplou a uma extraordinária competência geocientífica e de engenharia de petróleo, né? E acabamos batendo no pré-sal, né? Muita gente diz que não foi sorte nenhuma, né? As condições do chamado sistema petrolífero já estava totalmente mapeado, dependia apenas de uma decisão política, já que os governos Fernando Henrique Cardoso e anteriores, mas principalmente o governo Fernando Henrique Cardoso, já tinha quebrado o monopólio, já tinha aberto as ações na Bolsa de Nova York, né? E já tinha feito as primeiras licitações com essa mensagem, com essa orientação e determinação para a Petrobras. Petrobras se restringe a bacia de Campos, que produziu 80% da produção nacional, e as outras áreas você deixa para a iniciativa privada estrangeira, as grandes empresas, correrem um risco. Mas isso é uma quimera, não corresponde nada à realidade do mundo petrolífero mundial, que a exploração, a atividade petrolífera de exploração e produção tem um risco elevadíssimo, né? Para a gente ter uma ideia, no último se mantém mais ou menos, era 1 para 10, que você furava 10 poços para achar um campo que poderia ser ou não comercial, fazer uma descoberta. Então, é uma atividade intensíssima em investimento, né? E com risco muito alto. Então, essa consideração, a aceitação dessa premissa que Petrobras se mantendo na bacia de Campos, as outras empresas internacionais iam fazer o papel da Petrobras de correr risco e explorar em outras bacias também, isso não corresponde à realidade em país nenhum do mundo. Muito bem. Então, aí foi isso que aconteceu, né? Nós, quando entramos em 2003, as sondas estavam concentradas na bacia de Campos para manter a produção e descobrir outros campos. Já tinham sido descobertos, nenhum outro campo grande foi descoberto depois aqui, né? Aqueles já descobertos nas fases anteriores, né? E espalhamos as sondas, né? Para a bacia do Espírito Santo, para a bacia de Santos, que é a maior bacia sedimentar brasileira na nossa Amazônia Azul, né? E que estava abandonada, completamente abandonada, né? Então, e batemos logo em 2 campos, Uruguai, Tambaú, em 2 campos do pós-sal,
e depois fomos ao pré-sal e fizemos a grande descoberta. Muito bem, o pré-sal vem, então, dar, como eu disse, aquela base fundamental de uma grande quantidade de energia, mas as reservas do pré-sal, tem um relatório da ANP de alguns anos atrás que fala em mais de 100 bilhões de barris, é verdade. 100 bilhões de barris. Então, dava uma segurança energética brasileira para sustentar um projeto nacional desenvolvimentista com base principalmente na engenharia brasileira, na tecnologia brasileira, empresas brasileiras, né? Para esse século XXI inteiro. Né? E energia barata, isso aqui é importante, né? Porque o pré-sal tem uma produtividade muito grande e o petróleo, os custos de produção de petróleo são muito baixos. E vem também acoplado uma enorme vantagem, que ele tem muito gás, e nós sempre importamos gás. Inclusive, antes da descoberta do pré-sal, nós construímos duas estações de regasificação de gás. Uma no Rio de Janeiro e outra lá no Ceará. Porque nós já prevíamos um déficit de suprimento de gás, que o gás boliviano, com o que nós contratamos, não era suficiente. Né? Muito bem, e o pré-sal traz muito gás. E não é só um gás seco, como é o gás da bacia, chamado gás seco, porque é um gás pobre em outros componentes, como é o da bacia de Campos. Hoje, o gás do pré-sal ele é rico em matéria-prima petroquímica e de fertilizantes. Nós somos o segundo país do mundo em alimentos, talvez o maior importador de fertilizantes do mundo, um grande importador de fertilizantes do mundo. Então, o pré-sal traz essas riquezas colaterais que são tão importantes quanto o petróleo que ele produz em grande quantidade, né? Muito bem. Então, e aí surge as mesmas forças que derrubaram Vargas, né, em 45, que derrubaram levaram Vargas ao suicídio em 54, não é? Que derrubaram o Jango não me lembro mais o nome, o ano, né? 54. Foi quando? 54. Não, ele 54. falou Jango. Não, Jango. 64. 64. E vem a ditadura, né? Vem o golpe militar de 64, né? E para, de alguma forma, enfim, conformar essa nova realidade, uma nova realidade que tinha um cunho ideológico, claramente, né? Mas que, enfim, segurou essa situação. Muito bem. Mas, com a descoberta, veio o Fernando Henrique, aplica o consenso de Washington, quebra o monopólio e abre o mercado, como eu disse, o espaço para multinacionais que não vieram, compraram os blocos, mas não perfuraram. A Shell perfurou um bloco em 2001, um bloco riquíssimo, deixou embaixo 10 bilhões de dólares, porque não queria investir. E também não tinha capacidade tecnológica para atravessar o sal, né? Veio a Petrobras e descobre o pré-sal. Então, o pré-sal veio novamente, né, se transformar, junto com a potencialidade do Brasil, numa ameaça aos grandes interesses internacionais. Né? Então, isso não era possível ser tolerado, e ainda mais com aquele movimento dos BRICS, né? Que, na verdade, foi a constituição de um outro polo geopolítico mundial, né? Com Rússia, China, Índia e Brasil. Era uma coisa absolutamente gigantesca, né? E isso não foi tolerado, né? Pelos grandes interesses capitalistas ocidentais, né? E houve o que houve. Constituíram a Quarta Frota, depois espionaram o Brasil para a presidência da República, a Petrobras, roubaram o computador do primeiro poço descobridor lá do campo de Lula. Muito bem. E aí, quer dizer, o Brasil, então, formava, quer dizer, após o ano de 2003, novamente, o Estado brasileiro, né,
formava, através de empresas sob seu controle, uma base fundamental, como eu disse, para a gente ter um projeto de país minimamente de industrialização brasileira, minimamente soberano, né? E justamente isso acabou. Como é que acabou? Por quê? O espírito, lá desde a Constituição, eu estou falando demais, né? Mas está tudo junto, né? O fim da ditadura também foi uma coisa meieira, não é mesmo? Por quê? Porque as diretas já não passaram. As diretas já que foram votadas num Congresso eleito pela ditadura. Não passaram, não é mesmo? Então, porque nas diretas já o Brizola ia ser eleito, não é mesmo? Então, as diretas já não passaram. E fizeram uma Constituição Federal, né? Concederam que nós fizéssemos uma Constituição Federal democrática. Mas essa Constituição Federal, meus amigos, o ovo da serpente já estava nela. Outro dia até fui dar uma olhada nisso só para confirmar as minhas lembranças. Na Constituição Federal, que é a Constituição Cidadã, ela tinha dois artigos lá, determinantes, né, que a transformaram numa Constituição natimorta, né? Os dois artigos são, primeiro, o seguinte: modificava a Constituição de 46, que estabelecia para revisão constitucional o quórum mínimo de 2/3 do Congresso Nacional. A Constituição de 88, transformou esse quórum de 2/3 em 3/5, 10% a menos. Num Congresso de 500 congressistas, são 50 deputados e senadores. Então, ela já trazia ali uma facilidade de ser mexida, né, de acordo com os interesses do poder, né, que nunca deixaram de ser exercido no Brasil, para atender esse interesse, né? Isso foi um. E segundo, continha nas disposições transitórias, lá, eu não sou advogado, mas um artigo dizendo o seguinte: daqui a 5 anos será revista. Aí é sopa no mel. Os caras deitaram e rolaram, né? Vieram e elegeram o Fernando Henrique, que fez a reforma constitucional, que continua no consenso de Washington, está lá. Privatização das estatais, já veio desde o Collor, e eles vieram nesse rolo compressor constitucionalmente, né? Modificaram a Constituição, deram ao Fernando Henrique a recondução, a reeleição, beneficiando o ocupante do cargo. Isso era uma tradição da Constitucional brasileira, que qualquer legislação não poderia beneficiar o ocupante do cargo, né, no seu período de governo, né? Então, isso passaram por cima de uma porção de coisas, né? E no caso do Petro, venderam as estatais todas, praticamente, né? Quem sobrou, né? Não, só não privatizaram a Petrobras nominalmente, porque houve a pressão, aquele negócio do Petrobras, aquela idiotice brutal, né? Mas, de qualquer forma, fizeram o que esse governo, o que depois de 2016 continua a ser feito. Quer dizer, transforma. Porque a Petrobras, meus amigos, todos nós sabemos, a Petrobras, para ser uma empresa privada, não precisa obter a maioria lá estatutária de votos para dirigir a companhia. É só o acionista controlador ser privatista. Então, a privatização da Petrobras é um conceito que depende do acionista majoritário, né? E foi assim que foi feito, né? Muito bem. E aí entra o governo Lula em 2003, começa a modificar isso, a Petrobras descobre a pressão, e com o BRICS começamos então a ter as bases necessárias para um projeto do Brasil. E isso não era permitido, e acabou, né, com o golpe de 16, e veio a Lava Jato, né, e transformou nessa gigantesca e absurda desvio da justiça brasileira, que envergonha o Brasil no fundo,
e influenciaram nas eleições de 2018, né? Venderam o Lula, que tinha muita chance de ganhar, e pronto. E aí, o que aconteceu? Aquele espírito, mesmo assim, tinha um espírito do legislador de 88, né? Apesar de daqueles artigos e tudo mais que já vamos dizer, fragilizavam a Constituição. Mas o espírito do legislador foi totalmente superado pelo tal de lawfare, não é mesmo? Comandados por um país estrangeiro, esse pessoal vem e utilizando a lei, utilizando a justiça brasileira, utilizando os servidores públicos da justiça brasileira, que são pagos pelo povo brasileiro, aliás, regiamente pagos pelo povo brasileiro, né, para, em nome e obedecendo a um país estrangeiro que tem interesses anti-brasileiros, né, de praticamente rasgarem o espírito do legislador de 88 e criarem uma nova institucionalização. Hoje em dia, nós não estamos numa institucionalização constitucional. Isso já foi, não existe mais, né? Então, essa situação, o que é que eles fizeram no Brasil? Retrocederam antes do Getúlio. O Brasil está sendo transformado e no século XVIII, novamente, inclusive com a reescravização do povo, do trabalhador brasileiro. Então, nós estamos dando uma regressão ao século XVIII, inclusive de costumes. É um governo negacionista, uma coisa absolutamente primitiva, em termos de costumes, de direitos das mulheres, de direitos das minorias. Quer dizer, voltamos ao século XVIII. É uma coisa absolutamente absurda. Isso. O que nós estamos passando. E a destruição do Estado brasileiro. É aquilo mesmo que o Getúlio, em 30, o Getúlio veio para estruturar o Estado brasileiro. Esse pessoal está desestruturando, estão demolindo o aparelho de Estado brasileiro. O governo não tem mais como governar o Brasil. Essa aqui é a grande verdade. Né? Então, nisso tudo, entra a Petrobras, claro. Né? E desculpem eu falar tanto tempo, mas isso são prolegômenos, são as bases, que são eu considero absolutamente importantes, para a gente ver o que é que a gente vai poder fazer para mudar isso tudo.